Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 2 aí no nosso canal Hubble Explica. Bom, você que está acompanhando aí, vamos ver mais um probleminha de Física 2 aí de estática. Muito bem pessoal, o problema diz o seguinte: na figura 12.50, uma prancha uniforme com comprimento L de 6,10 metros e 445 newtons de peso repousa apoiada no chão e em um rolamento sem atrito no alto de uma parede de altura de 3,05 metros. A prancha permanece em equilíbrio para qualquer valor de θ maior ou igual a 70 graus, mas escorrega se θ é menor que 70 graus. Determine o coeficiente de atrito estático entre a prancha e o chão. Bom, então vamos lá, né? A figurinha é essa aí. A barra tem comprimento L, ok? Essa altura H aqui é metade do tamanho da barra, certo? 6,10, 3,05 metros. E esse ângulo aqui, ele é no máximo θ graus, né? Aliás, desculpa, no mínimo θ graus. Se θ for menor que 70, esse camarada aqui escorrega. Primeira coisa a se fazer num problema de equilíbrio, desenhar as forças que estão envolvidas. Então vamos lá. A primeira força que a gente vai colocar aí é o seguinte: se essa barra escorrega para a esquerda, então eu tenho uma força de atrito que está apontando para a direita. Muito bem. Como a barra aqui já é vermelha, vamos usar cores diferentes aí. Muito bom. Então tá aí a minha força de atrito. Ainda não ficou bom aqui, né? Agora vai ficar. Agora sim, destacou bem. Muito bom. Além da força de atrito, eu tenho a reação normal aqui do solo sobre a barra. Ou seja, eu tenho então, esse aqui nós vamos pintar dessa cor aqui, que eu não sei qual que é. Parente do amarelo, né? Tá aqui. Eu tenho a força normal para cima. Além disso, nós temos também a força peso, né? Porque a barra tem peso, 445 newtons. Então, vamos colocar lá a força peso. Tá aqui. Força peso a gente sempre coloca de preto. Tá aqui. Veja que eu coloquei a força peso abaixo aqui dessa linha, porque isso é bastante claro na minha cabeça e vai ser para vocês também, que são super inteligentes. Se aqui é metade da barra, se isso aqui vale 3,05 metros, essa distância aqui, daqui até esse ponto, é maior do que 3,05 metros, né? A gente pode até calcular essa distância x aí. Vamos chamar de x. Ora, se isso aqui vale... se esse ângulo vale 70 graus, então como que é essa altura x aqui? Vamos lá, só para começar aí. Essa altura... Cadê? Tá aqui. Então essa altura, ela será calculada da seguinte maneira. O x meu é igual... O x meu, ele é igual. Então, eu vou ter x é igual... perdão, pessoal. O x não, né? Vamos dar um Ctrl Z aí. O x não. O seno de 70 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Daí, então, quem é o x nosso? É 3,05 dividido pelo seno de 70. Na nossa calculadora aqui, então, eu tenho que 3,05 dividido por 70 seno é 3,25 aproximadamente. 3,25 metros. Então, essa distância aqui, a gente sabe que tem 3,25 metros. Desse ponto até aqui. Isso vai ser importante para a gente. Bom, essa força que é exercida aqui, como é só um contato, ele é
perpendicular à superfície, né? Essa é a definição aí de força normal. É perpendicular à superfície. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui perpendicular também. Aqui eu acho que tá bom o suficiente pra gente, né? Uma força de contato perpendicular à barra. Muito bem. Vamos então agora... Bom, primeiro, né, gente? Para eu decompor as minhas forças, eu preciso, né, decompor aí essa força azul aí, que é a minha força de contato, que eu vou chamar de F. Você pode perceber o seguinte, se aqui vale 70 graus, aqui vale 20, né? Aqui valendo 20, aqui vale outros 70 graus. Aqui valendo 70 graus, aqui vale 20. Então, se eu pegar daqui para cá, eu tenho de novo 70 graus. Ok, pessoal? Então, escrevendo aqui, eu tenho 70 graus aí. Não vou fazer a bolinha não, que isso é irritantemente complicado fazer essa bolinha enjoada. Mas tudo bem, aqui é 70 graus. Muito bom. Sendo assim, vamos fazer a somatória de todas as forças que agem aí sobre a barra. Muito bom, pessoal. A somatória das forças em X vão ser a força de atrito, que aponta para a direita, menos a componente da força de contato lá, vezes o seno de 70 graus. Isso aqui não vale nada. Vamos conferir lá. Seno de 70 graus porque é o cateto oposto. A componente aqui horizontal está oposta ao ângulo de 70 graus. Agora, quais são as forças verticais aí? A somatória de todas as forças verticais serão a força normal para cima, menos o peso da barra para baixo, mais a componente horizontal da força de contato. Tá aí. Eu quero saber quanto vale o micro, né? Bom, o que a gente pode fazer então? Eu posso escrever mais uma equação, que é a equação das trações. Desculpa, das trações não, dos torques, perdão. Bom, o melhor lugar para eu colocar aí para eu descobrir quanto vale para fazer a equação dos torques é eu botar aqui a minha origem, o meu eixo de rotação, nesse ponto cá embaixo. Por quê? Aqui eu mato duas forças ao mesmo tempo, porque eu não vou precisar me importar com o torque da normal, nem com o torque da força de atrito. E aí eu vou descobrir quanto vale a força F em termos do peso. O ângulo que o peso faz com o vetor posição aqui é de 20 graus, que é esse ângulo aqui. Ok, pessoal? Esse é 70, então esse aqui é 20 graus. Vamos lá, então. A somatória dos torques no ponto escolhido será... Bom, veja bem, o peso, ele está no sentido... ele exerce um torque aqui que está no sentido horário. Por quê? Porque o peso, ele puxa a barra para baixo. Então, ele faz a barra girar assim. Logo, esse torque é negativo. Essa força F faz a barra girar assim. E o ângulo que essa força faz com a barra é de 90 graus. Então, vamos lá, pessoal. Então, meu torque vai ficar peso vezes L sobre 2 vezes o seno de 20 graus. Menos, né? Porque é negativo aí o meu peso. O torque do peso. Mais F vezes a distância x vezes o seno de 90 graus, que a gente já sabe que vale 1. Muito bem. Feito tudo isso aí, pessoal, veja que eu vou descobrir a força F em função do peso da barra, né? Quanto vale? A força F, então,
ela é igual a o peso vezes L sobre 2x vezes o seno de 20 graus. Então tá aí o valor da minha força F, né? F ficou em função do peso. Ora, se F ficou em função do peso, olhando aqui para a primeira equação, o que a gente percebe? A gente percebe que eu já posso calcular aí a minha força de atrito. Quase isso, né? Realmente você consegue calcular a força de atrito, mas você não vai conseguir o micro. Por que não? Porque aqui, ó, a força de atrito é o micro vezes a normal, e isso é igual a F seno de 70 graus. Né? Então eu preciso da normal. O que não vai ser nenhum problema, né? Porque na equação 2 aqui, basta eu isolar a normal, já que eu já sei quanto vale a força F. Muito bem. Então, pegando na equação 2 e rearranjando, né? Vamos chamar essa equação aqui de 3. Se eu fizer a equação 3 na equação 2, o que a gente obtém aí de interessante? A gente obtém que a normal é igual ao peso menos o peso vezes L sobre 2x seno de 20 graus cosseno de 70 graus. Você pode até botar o peso em evidência aí se você quiser, né? Mas não vai ser a nossa execução agora não. Bom, se eu substituir agora a equação 4 na equação 1 rearranjada aqui, que é essa equação, né? O que a gente vai obter? Vamos lá. Então eu vou ter que o micro que multiplica. Vamos botar o peso em evidência, né? Agora sim, peso que multiplica 1 menos L sobre 2x seno de 20 graus cosseno de 70 graus. Vou aumentar aqui a nossa barrinha, né? Isso é igual... Opa, deu um... Perdão aí, pessoal. Isso é igual... a que micro vezes a normal era igual a força F. Vamos voltar lá na equação 1. A força F vezes seno de 70. Quem é a força F? A força F é PL sobre 2x seno de 20 graus vezes seno de 70 graus. Tá aí. O peso aparece dos dois lados, pode cortar, né? Sendo aí, então, pessoal, cortando os pesos, o que a gente vai ficar? Que o micro, resolvendo aí o problema totalmente literal, né? Vai ser L sobre 2x, que multiplica seno de 20 graus, seno de 70 graus, dividido por 1 menos L sobre 2x, seno de 20 graus, cosseno de 70 graus. Agora é só substituir os dados, né? Substituindo os dados, quanto vai dar isso aí? Agora é calculadora, força bruta agora. Vamos lá. L sobre 2x. Olha que interessante. Não tem nada interessante não. Quem é metade de L é H e não X. X a gente calculou aqui, é 3,25. Então vamos lá. 6,10 vezes meio dividido por 3,25 é isso. Então, isso aí vai multiplicar seno de 20 graus, 20 seno, vezes 70 cosseno,
que vai dar essa conta aí. Agora, isso tudo dividido, abre parênteses, opa, cadê? Isso tudo dividido, abre parênteses, 1 menos, abre parênteses de novo, 6,10 vezes meio, né, que é dividido por 2, dividido por 3,25, fecha parênteses, multiplica por 20 seno, multiplica por 70 cosseno, fecha parênteses e dá Enter. 0,12 é o nosso micro. 0,12. Então tá aí a nossa resposta. Ok? Esse problema é muito legal. A galera adora esse problema, adora botar em prova, adora botar em exercício avaliativo aí, porque ele é muito bacana. Ok, pessoal? Então tá aí. Continue acompanhando nosso canal e acesse sempre as nossas novidades. Até a próxima!